Newsletter de hoje. Salve, salve pessoal, estamos aqui para a leitura de mais uma newsletter do Ciro Gomes, o Brasil Desvendado. Lembrando sempre que você pode ajudar a financiar uma corrente de opinião independente acessando cirogomes.com.br, 20 conto por mês, vale muito a pena, viu? Mas se você tiver duro, não tiver podendo agora pagar, cola aí na segunda-feira que eu sempre leio a newsletter aqui e deixo disponível para vocês, demorou? Então já deixa o likezão no vídeo. Pô, likezão, pessoal, tá sendo muito importante. O YouTube voltou com a era do like aí, inclusive nas lives e nos vídeos e tal. Quanto mais like vocês derem aí, mais o YouTube vai entregando o meu conteúdo, beleza? Então se vocês puderem me ajudar com o like, com o comentário, compartilhando e, se quiser e puder, sendo membro também ajuda a gente pra caramba, demorou? Tem vários pacotes de membros aí e escolha aí o que seja mais adequado para sua realidade e vem para essa comunidade aí. Tô produzindo bastante conteúdo exclusivo para membros aí, tá? Então bora lá. Editorial. A semana marca mais um recuo desorganizado e caótico de Lula na questão central imposta a nós pela realidade e tornada urgente pela pressão do mercado financeiro. Como encaramos a emergência fiscal do país? Que a questão é gravíssima, temos repetido há tempos, e os números cada vez mais evidenciam isso. Porém, é vital que entendamos que este gravíssimo problema não é de hoje. Precisamos entender isso, sob pena de não compreendermos o problema em sua inteireza. E o não entendimento, de certo, nos levará a um novo ciclo de providências inócuas e politicamente perversas. Entupir a opinião pública com palavras agressivas de estética progressista para disfarçar sua prática marcada pelo criptoconservadorismo e sua rendição vergonhosa aos dítames da elite financista só produziu mais uma evidência da absoluta falta de concepção estratégica do lulopetismo. Como também tem mostrado a eterna busca de uma rota de fuga que não existe, o caminho de conciliar o inconciliável, um modelo econômico que transformou o Estado brasileiro em poderoso motor de transferência de renda de quem produz e trabalha para as 10 mil famílias ultrapoderosas que vivem do rentismo. Pouco efeito tem, por exemplo, a promessa eleitoral de colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda, ou, para descermos ao mais fundo degrau da demagogia, garantir picanha e cerveja para o povão. Esta carta já descreveu a emergência da situação insustentável das contas públicas brasileiras. No caso, a absoluta inviabilidade de tornar a dívida pública sustentável no tempo. Repito, e repetirei sem parar, porque este é o real cerne da questão fiscal no Brasil. Sem um controle dos gastos financeiros não há ajuste fiscal possível em nenhum ponto da real matemática envolvida no assunto. Digo matemática e não ideologia de quinta categoria vendida como ciência boa pela rendição das elites brasileiras, quase todas elas ao falso consenso publicado sem contraste pela grande mídia do país. A dívida pública brasileira se aproxima de 80% do PIB nacional. Até aí, entendamos, não tem um problema maior em si mesmo, e há muitos países com números bem maiores nessa fração. O problema é a forma criminosa com que o Banco Central do Brasil, tanto faz-se sobre Lula, Bolsonaro ou Dilma ou Temer, administra essa dívida. Acontece que ela, absurdamente, vence inteira em exínguos 4 anos. Como não se paga dívida com PIB, e sim com fluxos do Tesouro Nacional, eis aí a evidência contundente do colapso fiscal brasileiro. Para sermos bem práticos e precisos, saibam que 1,5 trilhões de reais vencem por dia no Brasil. Não conheço nenhuma nação séria do mundo que administre sua dívida pública com tal frouxidão e tamanha entrega à especulação. Façamos uma singela analogia para explicar e entender melhor. Se você ganha, por exemplo, 50 mil por ano e tem uma dívida total de 300 mil, seja consórcio do carro ou financiamento imobiliário, que vence 20 anos, você tem que acomodar seu orçamento a este fluxo. Ora, se minha dívida de 300 mil vence em 20 anos, tenho que pagar 15 mil reais por ano. Se eu ganho 50 mil por ano, ainda me sobrariam 35 mil para minhas despesas regulares. Como homenagem devida à matemática, é assim que se deveria entender também a questão das contas públicas brasileiras. Mas é exatamente o contrário dessa obviedade que vinge entre nós, por imposição de um modelo econômico único no mundo.
Tudo isso respaldado, apoiado e aplaudido por forças ditas de esquerda e sua corte de artistas, intelectuais, estudantes e sindicalistas que lhe emprestam absurda legitimidade. Deixe-me repetir o argumento por outro ângulo, da mesma questão. O maior gasto corrente brasileiro já é a salgada conta de juros que saem dos cofres públicos para usufrutos e benesses da minoria ínfima de parasitas da agiotagem oficial. Em números redondos, serão gigantescos 800 bilhões este ano, sem amortizar um único centavo do principal da dívida. Como estamos gastando mais do que arrecadamos, a despesa com o manejo da dívida, juros e rolagem do principal vencimento a curtíssimo prazo faz ela crescer só nos últimos 12 meses, estonteantes 9% do PIB. Repito, tudo isso em um único ano. Imaginem aquele exemplo que o cidadão ganha 50 mil por ano e está devendo 300 mil, cuja parcela vencida hoje é de 100 mil reais, e todo o restante vence em 3 anos. Adianta cortar uma refeição por dia de seus filhos? Tem efeito não comprar livros escolares para economizar? Adiantaria muito alugar um casebre na favela para economizar aluguel? Não faz sentido nenhum. Claro, já está implícito que quem estiver nesta encalacrada deve fazer tudo o que for possível para economizar, mas não há solução simples, nem simplória, tampouco cinturão apertado que resolva o impasse desse perfil de fluxo de receita e fluxo barra estoque da dívida. Provoco, só para colher um "eu não disse" daqui a menos de 6 meses. Lula não tem força política, nem vontade, nem sequer compreensão do problema, muito menos disposição a riscos mínimos para confrontar este e qualquer outro problema estrutural brasileiro. Na verdade, estas são tarefas para o início do governo e absolutamente nada foi sequer tentado. Esta carta deu um tom quase desesperado ao testemunhar a perda de tempo mágico no início da gestão, desperdiçado em agenda publicitárias ocas. Os exemplos saltavam e saltam aos olhos. Aceitar passivamente um estatuto de autonomia do Banco Central, promovido ilegalmente em plena pandemia, em votação inconstitucional através de lei complementar, votação virtual. Aceitar a direção do Banco Central nomeada por Bolsonaro, pensar em indicar um banqueiro para sucedê-lo, sancionar um arcabouço fiscal completamente impraticável. Esta carta anunciou esse fato na data. Pavimentam a rota de fuga inexistente que Lula ainda insiste em tentar. Imaginemos. O que é mais difícil do que um boi voar? Que Lula produza magicamente um superávit primário de 200 bilhões. Acontece que, simultaneamente, a conta de juros para os próximos 12 meses vai galopar para perto de 900 bilhões. Isso significa que mesmo esse impossível e fantasioso superávit seria capaz de reduzir apenas pouco mais de 1/4 só da conta de juros. Toda a parte vencida da principal teria que ser apenas rolada. Neste caso, como é óbvio, a dívida continuará crescendo de forma explosiva. O mercado inteiro sabe disso, por isso se comporta como está se comportando. Encurta criminosamente os prazos de vencimento e encarece cada dia mais os custos da dívida pública, e mantém firme e, disciplinadamente, um olho na porta de saída, que é o desfinanciamento da nossa dívida, leia, superinflação. A autoridade encarregada de administrar essa explosiva tendência seria o Banco Central. Este foi entregue criminosamente ao mesmo mercado que deveria regular. Temos um pepino muito grave porque o mal já está feito. O custo de consertá-lo, a meio de governo, é quase impagável. Não por acaso, o mercado acabou de medir força com a presidência da República e ganhou, de novo, fácil e de lavada. Deixe-me dizer, o mercado está cansado de saber tudo isso que escrevo aqui. A questão é que, através dessa geringonça, este jogo nervoso que sabe ter diante de si um grupo que já se vendeu, o que quer fazer está e estará fazendo mesmo pelos próximos anos, é submeter a nação aos seus absurdos caprichos e interesses curto-prazistas. A última notícia agora é de que Lula está planejando cobrar mensalidade de alunos ricos da rede de universidades públicas. Viva a briosa Uni. Palavras duras, hein? Palavras duras. Finalmente, alguma novidade federal na segurança pública?
O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, publicou artigo no portal Conjur, dando as pistas, ainda pouco claras, do que seria uma proposta de mudança na Constituição Federal para melhorar a situação gravíssima da segurança pública no país. Nos últimos 20 anos, o crime organizado consolidou-se, praticamente impune entre nós, em pelo menos 3 configurações: o narcotráfico, as facções criminosas e, em alguns lugares, as milícias. As tentativas de respostas ou omissões foram tão inócuas que essas organizações tiveram tempo para evoluir em sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro e, muito mais grave, para se entranhar nas estruturas do Estado. Vale realçar, nas polícias, nas Forças Armadas, na magistratura, no Ministério Público e, claro, fatalmente, na política partidária. É triste, mas necessário enfatizar que tal fenômeno nasceu, se criou e tornou-se ultrapotente em pleno regime democrático, não por causa dele, naturalmente, mas pelas características de incapacidade de nossas lideranças, especialmente a do campo dito progressista, PT e Lula à frente, de reconhecer este problema quando ele ainda tinha solução mais fácil e possível de ser enfrentada. Pelo trauma da ditadura, cacuete desta velha liderança que monopolizaram o poder entre nós, não gostar do tema segurança pública e sequer conseguir disfarçar uma certa antipatia a qualquer coisa que cheire a polícia, repressão ou coisa que tais. Não fomos capazes de ver, sobre nossas barbas, que a questão virou, ao lado dos problemas de saúde pública, o maior tormento popular. Deixamos também este item da agenda de nosso povo para a truculência simplificadora dos protofascistas entre nós. Pior, a única inovação institucional que as forças ditas progressistas brasileiras produziram foi a rendição à pressão norte-americana que, em sua fracassada e oportunista guerra contra as drogas, nos impôs a Lei nº 11.343 de 2006, a chamada Lei Antidrogas. O Brasil tinha menos de 300 mil pessoas encarceradas na data em que Lula pôs em vigor esta destratada legislação. Por causa centralmente dela, nossa população carcerária saltou para quase 1 milhão de pessoas, se contarmos com os mandatos de prisão em aberto. Aqui se produziram os exércitos de reserva das facções criminosas. Mais de 300 mil garotos foram condenados por porte de minúsculas quantidades de droga, a maior parte maconha, sem o cometimento de nenhuma violência em sua primeira condenação. Sucede que no mundo cão de um sistema prisional dominado pelas facções, estes jovens, esmagadora maioria de pobres, negros e das periferias, na primeira noite que entram nos presídios ou se filiam a uma organização criminosa ou serão seviciados e mortos. A partir daí passam a ser perigosos soldados a serviço do terror e da barbárie, prevalente em nossas cidades. 2 coisas há de se fazer e espero que uma delas finalmente pareça caracterizar a iniciativa do Ministro da Justiça e da Segurança Pública: mudar as instituições responsáveis pelo assunto e garantir orçamentação compatível com a prioridade de nosso povo, que nosso povo demanda ante nos ouvidos moucos de nossas autoridades. A iniciativa Lewandowski parece trilhar corretamente pelo menos uma das 2 iniciativas: a inovação institucional na reestruturação de parcerias e mando. Merece elogio e apoio à iniciativa do ministro de convocar o debate por mudanças pois este é um tema bandidamente tratado pelos políticos brasileiros, com poucas exceções. O rumo está certo. As forças locais não são capazes, não querem, ou simplesmente já estão dominadas pelas facções e pelos barões das milícias e do narcotráfico. É simples de entender para quem não perdeu o vínculo com a vida cotidiana de nosso sofrido povo. A grande polícia da prevenção é a polícia militar. Ora, os policiais são trabalhadores e suas famílias vivem no territórios dominados pelos grupos criminosos. A linguagem deste domínio não é só o terror. Já criou também, pela contínua impunidade, uma espécie de clientelismo legitimador, o acolhimento e certos tipos de proteção fornecido pelas igrejas que, ao contrário das instituições do Estado, são íntimas da vida do povo e oferecem o perdão divino em troca de moderação, ao menos na área da influência dos religiosos. Cada família brasileira está obrigada a desenvolver uma forma de convivência com o banditismo. As dos policiais também,
Fica claro, portanto, que o enfrentamento deste fenômeno há de ser por instituições que não vivam no meio de onde atuarão. Mas isso não pode ser só uma atribuição da Polícia Federal. Para ser eficaz, há de se tratar esse confronto em dois planos. Enfrentaria a cabeça, a liderança. Nesse caso, o itinerário é inteligência, tecnologia, rastreamento do dinheiro, identificação exemplar de cumplicidades no aparelho do Estado. O outro plano é a libertação dos territórios pela ação de comandos vindos de fora, já comandados de prisão, com táticas de atração dos alvos para fora da comunidade. Nunca essa selvageria cega de invasões, balas perdidas, intervenções federais. Alguém aí sabe a última determinada por Lula no Rio de Janeiro? Se o caminho é este, o senhor ministro Lewandowski, temos que pôr em prática também algumas audaciosas inovações, como rediscutir o local do crime como definidor da jurisdição julgadora. O que considero potencialmente eficaz é federalizar todo o itinerário deste enfrentamento ao crime organizado, da investigação à política penitenciária. O que quero, por hoje, é apenas saudar como muito positiva a quebra da inércia de nossas lideranças, concretizada nessa iniciativa do ministro Lewandowski. Vamos ajudar. Haverá muita resistência. Não surpreenderá que vejamos esquerda e direita brasileira fazer a mesma coisa, ainda que por motivos distintos, ou seja, farão muito para que tudo fique como está. Pior que vai ter mesmo, mano. Nossa, a hora que aparecer essas leis aí vai ser duro mesmo. É muito triste um país ter um canalha na sua presidência. Não, meu caro assinante, não é o que você pensou. É necessário que nossos irmãos argentinos saibam que o comportamento internacional de seu presidente não guarda a menor coerência com as melhores tradições de seu país em sua relação internacional. A conduta de Milei neste místero próximo de um canalha internacional. Que advogue seu terraplanismo econômico, que seja até elogiado por tentar fazer algo diferente na trágica gestão de seu país, que seja tolerado por suas diatribes em sua circulação bizarra pelos fóruns reacionários do mundo. Até aí não temos nada com isso. A miséria na Argentina está aumentando de forma inédita, mas também isto é um problema da nação irmã. O que é nosso problema, e temos que ser enfrentado com maturidade, mais dureza, é o comportamento insolente, mal educado e intolerável deste figura exótica que o descalabro Kirchnerismo produziu em nossa vizinhança. Não é possível conviver com canalices tal qual esta de vir ao Brasil confraternizar com indiciados por peculato, violando normas comezinhas de relacionamento diplomático. Faltou, de novo, ao encontro do Mercosul, a quem, em claro serviço dos norte-americanos, pretende destruir. Mesmo que Lula seja o que seja, o Brasil merece e tem que se fazer respeitado. Um discreto aperto nas importações de veículos vindo da Argentina talvez fosse suficiente para esse desqualificado aprender a nos respeitar como país. Mas isso exige outro presidente aqui. Eu falei ontem lá no Cisterna, eu falei, mano, tinha que dar só uma apertadinha, só pra ver, tá ligado? Tinha que ver. Só pra ver a maldade. Se eu fosse presidente da República também, eu ia arrumar muita confusão, velho. Eu ia dar essa apertadinha só pra dar uma lastrada, sabe? Picanha e cerveja. Armadilhas da demagogia. O debate sobre a regulamentação da reforma tributária, aquela que a grande mídia, reverberando a propaganda oficial, já dava como pronta e que geraria efeitos instantâneos para o nosso crescimento ainda este ano, deu alguns passinhos essa semana. A comissão de ilustres deputados encarregados de preparar os anteprojetos à deliberação de seus colegas tomou duas decisões simbólicas, fortemente do momento em que vivemos nessa sofrida pátria. As carnes, todas elas, inclusive a picanha, sofrerão tributação máxima do IVA, do PT, que já vai nascer com a alíquota mais alta do mundo. Quem comprar 1 quilo de carne vai pagar ao redor de 26,5% a 27% de imposto sobre este consumo.
e a cerveja não conseguiu fugir do chamado imposto do pecado, que vem a ser um imposto ainda mais severo sobre o consumo de produtos, digamos assim, de luxo. Resultado para o povão, uma vez em vigor a nova tributação sobre o consumo, e que eles teimam em chamar inapropriadamente de reforma tributária, esses dois produtos simbólicos da demagogia lulista vão subir de preço expressivamente. Vai ser engraçado fazer esse comentário no futuro. Anotem aí, por enquanto. Em tempo, a comissão de deputados mais acertou que errou até aqui. Eleições na França, sinal verde de alívio. Quis escrever essa carta de maneira a já trazermos aos assinantes uma análise sobre o resultado das eleições gerais ao parlamento francês este domingo. Parece que os franceses, portanto os europeus e nós, humanistas, todos saltamos uma fogueira. Fechadas as urnas, no momento em que escrevo, as pesquisas de boca de urna revelam uma França muito dividida, mas o temor de que os fascistas pudessem formar uma maioria parece que não vai se consumar. Pelas informações colhidas no Le Monde, prestigioso jornal francês, o parlamento vai estar dividido assim. A esquerda, liderada por Mélenchon, fará entre 172 e 192 cadeiras. A coalizão centrista de Macron fará entre 150 e 170 cadeiras. E a atual frente neofascista Rassemblement Nacional ficará com as 132 a 152 cadeiras. Isso é um alívio que foi produzido por uma imensa mobilização popular, o que fez com que o comparecimento dos franceses à urna fosse a maior das últimas 4 décadas. Nada menos do que até 67% dos franceses foram às urnas provar que a democracia se faz com o povo mobilizado e não com conchavo de elite. O que vai ser agora o desafio. Como o centro e a esquerda francesa vão fazer com a vitória relativa que obtiveram? Como o centro e a esquerda francesas vão fazer com a vitória relativa que obtiveram? Soluções inovadoras para gravíssimos problemas é o que se impõe. O identitarismo vesgo não é a resposta popular, ainda que as causas sejam justas pela esquerda. O conservadorismo rendido ao sistema dos ricos não será jamais resposta prática como os centristas professam. Como resolver de forma humanista e justa a pressão da imigração sobre a economia e sobre a degradação da vida e dos serviços públicos? Como proteger setores ineficientes de suas tradições produtivas do assédio de setores dinâmicos da economia global? Como sustentar um discurso de sustentabilidade ambiental diante do constrangimento da modicidade tarifária exigida pela população? Como assumir uma postura autônoma em relação às pressões do complexo industrial militar, especialmente norte-americana, numa sustentação cega ao anacronismo da OTAN e de seu cerco temerário à Rússia? São todos problemas centrais em que as democracias de baixa energia da Europa estão atoladas. A ameaça de uma hegemonia fascista serviu para mobilizar o povo. Resta ao sistema representativo aprender a lição e não deixar por menos. Uma hora destas eles conseguem, se a resposta for mais do mesmo. É tão importante esse resultado na França que vale dizer quase o mesmo da vitória dos trabalhistas ingleses. Estagnação econômica e mediocridade política neste mundo difícil em que estamos precisando ser superadas no velho mundo. Falta de projeto. Deixa eu tomar uma água, peraí. Falta de projeto demonstra barata tonta no governo. Um dos complexos industriais potencialmente mais... Marinho mandou R$2. Com o Ciro fora das eleições, quem será o novo representante do PND? Tamo junto, Marinho. Valeu pelos $2. Putz, eu não sei, viu, mano? Pergunta difícil. Um dos complexos industriais potencialmente mais capacitadores de uma retomada verdadeira da indústria nacional é o da defesa. Esta diretriz óbvia está anunciada como prioritária no programa Nova Indústria Brasileira celebrado aqui. Pois bem, em pleno conflito com o atual governo de Israel liderado pelo criminoso de guerra e genocida Benjamin Netanyahu, Lula está fechando uma bilionária compra de blindados para o exército brasileiro com Israel.
Está ficando muito difícil conter as palavras, tendo que testemunhar as contradições do governo brasileiro. Nosso embaixador em Tel Aviv foi humilhado, chamado de volta e estamos, pela primeira vez e única vez desde que Oswaldo Aranha, o notável diplomata brasileiro, presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas na sessão que criou o moderno Estado de Israel, sem representação diplomática no Estado judeu. Pois bem, é nessa circunstância que o governo de Lula e do PT e de seus puxadinhos está comprando 36 veículos blindados a buzeiro ao preço de 1 bilhão. O lobby da empresa Elbit System venceu a licitação, onde pareceres técnicos impõem uma série de argumentos arbitrários para que uma decisão como essa seja tomada. Em tempo, a Avibraz brasileira está agonizante por um passivo ridículo de 600 milhões que seria muito simples para o Brasil resolver. A Avibraz pode desenvolver tecnologia de obuseiro similar, dado que já sabe fazer blindados. Não, de conversa mole em conversa mole, estamos comprando coisas do estrangeiro que poderiam ser feitas aqui. Não é só a economia de divisas. Não é só empregos de alta qualidade, é sensibilidade de defesa, manutenção e peças de reposição dependentes do estrangeiro fazem ridícula e mentirosa nossa estratégia de defesa nacional. Em tempos e para provocar infarto em patriotas, o portal norte-americano de defesa, reproduzido entre nós pelo O Globo, traz uma notícia constrangedora. A FAB, Força Aérea Brasileira, agorinha do governo de Luiz Inácio, estaria em tratativas com o governo norte-americano para comprar 16 aviões caça F-16 usados. Estes caças completamente obsoletos têm tecnologia lançadas e, pasmem, 50 anos atrás. Só me lembro, atenção jovens oficiais da FAB, da situação dos argentinos da malfadada Guerra das Malvinas. Eles tinham um tipo de mísseis chamado Exocet, que não podiam usar porque lhes faltavam um treco qualquer que conectava um míssil no avião. Na data, rasgando olimpicamente a carta de OEA, os norte-americanos se solidarizaram com os britânicos, deixando a ditadura argentina literalmente a ver navios. Diz a lenda que o Brasil contrabandeou as peças embargadas pelos estrangeiros para que os exotes pudessem ser lançados pelos irmãos. Nós temos um único acordo que conheço na história moderna de transferência de 100% do pacote tecnológico para produzirmos uns caixa gripping aqui no Brasil. Que bobagem, para não dizer coisa mais escatológica que começa com M. É essa, Lula? Que bobagem é essa, Lula? Exocet, calcinha. Rapidinhas 1. Da série O Fracasso Subiu a Cabeça. Depois de Paulo Guedes lançar em Nova York, claro, um filme celebrando sua desastrada passagem pelo Ministério da Fazenda do Brasil, como bom exemplo mundial, agora é a vez de Fernando Haddad lançar o seu filme documentário. A história. Lembram que se escreviam assim as histórias para boi dormir? É sobre um romanceado, porém ridículo, papel a que Haddad se prestou de maneira a garantir, na prática, a eleição de Bolsonaro. Até as pedras do caminho sabiam que o encontro trágico do escândalo de roubalheira generalizada sobre o governo Lula, com a mais grave crise econômica de nossa história sobre Dilma, anunciava o PT como perdedor certo daquelas eleições de 2018. Através de Haddad com testemunhas, Lula me sonda para aceitar Haddad como seu vice. Relutei porque considerava que a única chance de derrotarmos Bolsonaro seria uma candidatura como a minha, que era crítico ao PT, embora tenha sempre ajudado em todas as eleições anteriores, no segundo turno ou no primeiro ainda. Depois veio o convite de Lula para que eu aceitasse ser seu vice, estando preso e inelegível. Mandei a puta que pariu, com essas palavras. Foi a condição subalterna que Haddad aceitou. Em tempo, vinha da experiência anterior de ter perdido em todas as urnas na cidade de São Paulo, em sua tentativa de reeleição. Documentário no Brasil também foi corrompido. 2. Lula se comprometeu com um pente fino de cortes no valor de 25 bilhões.
no receituário do Ministério da Fazenda só maldades contra idosos, doentes, estudantes de universidades públicas e por aí vai. A conferir. 3. Está na cadeia nos Estados Unidos o malfeitor internacional. Não, o assessor de Bolsonaro, Steve Bannon. É o cara que introduziu entre nós o elemento de guerra cultural através da qual nosso povo, ao invés de ser chamado a votar em coisas que a política pode, somente ela pode resolver, é chamado a votar em temas morais ou religiosos. Sabe, o bandidão que a esquerda lulopetista brasileira iria cair como um patinho em sua trama. Sabendo o bandidão que a esquerda lulopetista brasileira iria cair como um patinho em sua trama. Hoje, em Camboriú, o espetáculo grotesco teve repetição caricata. Trata-se de mudar o locus mental para onde o voto é decidido. Se o método é a vida cotidiana e as questões da ampla maioria, o voto tende a ser progressista. Se este lugar de decidir o voto é uma guerra cultural de base moralista e religiosa, além de inconsciente, mas perfeitamente compreensível, conservadorismo de papéis sociais mais do que seculares, ainda que injustos, o voto passa a ser conservador, no sentido estrito da palavra. 4. Sinal mais do que amarelo nos níveis de atividade econômica brasileiros. Para começar a série de números que viram por aí, produção industrial cai 0,9%, segunda queda seguida, dado que havia caído 0,5% em abril. Isto dá uma queda de 1,7% no bimestre. 5. Imaginem o que diriam os puxa-sacos de Lula se qualquer um de seus críticos ou adversários saíssem disparando asneiras grosseiras como essas últimas que tivemos que ouvir. Um aplauso conveniente da esclerosada sociedade civil brasileira. Ele casou com a menina, ela tinha 12 anos e ele está apaixonado por ela há 28 anos. Pela legislação brasileira, isto é simplesmente exaltação de crime, pois que o estupro e a violência são presumidos se a criança tem menos de 14 anos. E B, segunda fala do Lula. Perguntem para a Janja, eu tenho tesão de 20 anos. Bolsonaro tinha dito que era imbrochável. Estamos muito bem, né não, amigos? F. Merece aplauso o gigantesco, o agigantamento do povo francês que fez história neste domingo, apesar dos políticos. Merece vaia, a controversa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que criou um esdrúxulo instrumento de imunidade aos presidentes que vai beneficiar Trump e gerar no futuro dúvidas e divergência. É bom ficar de olho. Depois da triste participação brasileira na Copa América, os olhos se voltam para as eliminatórias da Copa de 2026. Nossa seleção ocupa apenas o 6º lugar. F, seleção brasileira. Foi isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like aí. Não se esqueçam de deixar o like, beleza? Curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tamo junto. Tô apertando os botões, nada a ver aqui. Nossa, apertei um botão, nada a ver aqui. Tomar um cafezinho, pessoal? Pegar o café, hein? Pessoas importantes.